Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos, para a nossa aula de história, falar sobre o controle das minas. E para isso você vai pegar o seu livro, colocar na página 253, no módulo 2, que a gente vai continuar o nosso assunto de história, ok? Então vamos lá? Então vamos falar sobre esse controle das minas. A exploração das minas era controlada por Portugal, que tinha como objetivo arrecadar o máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Então, Portugal, eles tentavam fazer o possível para conseguir arrecadar cada vez mais impostos, né? Para conseguir ter mais dinheiro na coroa portuguesa. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro, escondendo parte do metal encontrado. Então, eles tinham encontrado muito mais, só que escondiam uma parte e falavam que tinha encontrado apenas uma quantidade. Por quê? Porque eles iam pagar os impostos a partir daquela quantidade que eles mostraram, não do todo, que era o correto, né? Com o objetivo de evitar o contrabando, a coroa adotou medidas mais duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro extraído fosse registrado. Então, todo o ouro que era encontrado, ele tinha que ser registrado. Como assim? Olha só. Aí nós temos essas barras de ouro, tem aí no seu livro, tem aí na imagem também, com as marcações da coroa portuguesa. Esse era o registro, marcava, tá vendo? Com a coroa, com a marcação da coroa portuguesa. E aí, parte desse ouro já era recolhido como imposto, né? Como uma parte desse imposto. Então, vivendo uma série de crise econômica desde o século XVII, Portugal buscava todos os meios possíveis para ampliar a arrecadação de impostos no Brasil. Uma era essa, né? Quando eles viram que o contrabando estava muito grande, que as pessoas estavam conseguindo esconder, então eles foram e usaram essa medida de registrar o ouro para tentar diminuir o contrabando, né? Vamos conhecer a seguir os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. Vamos ver aí. Nós temos o quinto. Como que funcionava o quinto? O quinto era o valor que representava um quinto. O que é esse um quinto? Nós vamos estudar isso em matemática, quando a gente entrar em fração, né? Um quinto é 20% de todo o ouro extraído nas minas, ou seja, de 100. Se a gente dividir 100 dividido por 5, dá 20. Então, esses 20% do ouro extraído nas minas deveria ser pago para a coroa portuguesa, né? É como se a gente pensasse assim, tivesse 100 partes iguais, 100 pedaços iguais de ouro, 20 pedaços daquele seria para a coroa portuguesa, entendeu? Temos também as entradas, que era um imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais na região das minas. Quem entrava, saía, tinha que ter ali tinha que pagar um imposto, tinha que ter todo um controle sobre isso. Captação, valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. Cada escravo que era enviado tinha também que pagar imposto sobre ele também. E a derrama, que é o confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. Ou seja, se a pessoa não pagou o imposto dela, o que ia acontecer? Iam lá na casa deles e iam pegando os bens pessoais, pegavam o que eles tinham para ser cobrado no lugar dos impostos, entendeu? Era tudo confiscado. Então, aqui nós temos uma perguntinha. Qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Por que fizeram isso? Para evitar o contrabando, né? Porque como estava acontecendo muito contrabando, eles encontraram essa maneira para evitar. Por isso que registrou o ouro, certo? Contrabandear é realizar comércio proibido, ilegal. Então, vamos lá, na página 254 agora. Vamos falar sobre
a Inconfidência Mineira. Já foi em Minas Gerais? Conhece um pedacinho de Minas? Alguma coisinha de Minas ou só o pão de queijo? Né? Mas aí, Minas Gerais guarda muito da nossa história, dessa época da nossa história, e você vai ver aí. Vamos ver sobre a Inconfidência Mineira. A grande quantidade de impostos, a ameaça da derrama e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfação entre a população mineira. Ou seja, ficar entrando dentro das casas para pegar os bens, para cobrar os impostos e todas essas outras formas que eram encontradas pela coroa portuguesa estavam incomodando muito a população. Né? Eles não estavam achando legal isso, não estavam achando bonito, né? A cobrança de impostos estava muito alta. Então, assim, em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa portuguesa e lutou pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Então, a Inconfidência Mineira é o quê? É aquele momento em que a população que era livre em Minas Gerais se revoltou contra essa cobrança de impostos que os portugueses impunham, entendeu? Entre as pessoas que participaram da organização do movimento estavam comerciantes, fazendeiros, militares e padres. Contudo, um dos participantes delatou os planos para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados. Né? Nessa revolta toda, uma dessas pessoas contou tudo o que estava acontecendo. Então, por isso, não acabou acontecendo essa revolta toda, né? Não, o momento final não conseguiram. Muita gente foi preso, né? Foi levado para longe porque eles estavam tentando impedir que essa revolta acontecesse. E aí, olha só, vou ler agora da sua imagem aí. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam as cobranças. Tinham menos ouro, mas mesmo encontrando pouco ouro, eles tinham que pagar impostos altos ainda. Então, por isso que eles acabavam ficando revoltados com isso. Nessa época, Portugal criou a derrama, que é o que eu falei para vocês, que é quando ia nas casas para cobrar os impostos, né? Para pegar os bens que a pessoa tinha em forma da cobrança de impostos. Quando a região não conseguia cumprir essas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences, até contemplar o valor devido. Viu? Essa é a derrama. Todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo, e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país, é o que eu falei para vocês. Então, eles começaram a se reunir para buscar uma solução para esse problema, uma solução definitiva. E aí, queriam conquistar o quê? A independência do Brasil. Eles queriam ver o Brasil livres da coroa portuguesa, livres de Portugal, né? E aí, um desses líderes, aí no seu livro tem, ó, um dos líderes da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier. Ele mesmo aí, ó, o Tiradentes, que aqui no bairro da nossa escola tem esse nome, né, Jardim Tiradentes, em homenagem a ele. Tem outros bairros, outras cidades no Brasil, vários locais recebem esse nome Tiradentes em homenagem a ele, que foi um grande líder que lutou e morreu lutando pela independência do Brasil, lutando pelo bem do nosso país, né? Então, por isso que ele é tão lembrado, né? Ele é uma pessoa que lutou até a morte
pelo bem do nosso país. Então, Joaquim José da Silva Xavier, ele é conhecido como Tiradentes. Ele foi o único rebelde condenado à morte e serviu como exemplo para que outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal. Aí nós temos uma estátua no seu livro, uma estátua de Tiradentes, né? Essa estátua fica em Ouro Preto, ok? O que acontece? A gente pode entender o porquê dessa importância, né, do Tiradentes no nosso país. Por que ele queria tanto essa conquista, essa independência, para o Brasil se tornar livre, para não ter que pagar tanto imposto, para melhorar aqui o nosso país, aqui mesmo, não pegar essa cobrança de impostos e levar para Portugal, que foi o que aconteceu durante muito tempo. Então, ele foi morto, partes do corpo dele foram expostas em praça pública para todo mundo ver. Para quê? Para ficarem com medo e não fazer como ele. E aconteceu, muita gente ficou com medo e não quis que acontecesse também com eles o que aconteceu com Tiradentes, né? Ser morto e ainda exposto, colocado em praça pública. Então, isso é muito ruim, né? Então, vamos lá. Depois da Inconfidência Mineira, teve a Inconfidência Mineira, né, que é quando eles se revoltaram, mas teve também a Conjuração Baiana. No século XVIII, a insatisfação da população baiana contra a administração colonial se avolumava por conta da ausência de produtos, da fome e outras mazelas que assolavam a população. Então, também foi uma revolta do povo baiano, só que por motivos diferentes, né? Eles estavam ali lutando por conta da fome que estava assolando lá, por causa de coisas que aconteciam lá com a população. Então, vamos ver aí direitinho. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve início um movimento de revolta, a chamada Conjuração Baiana, ocorrida em 1798. Reuniu grupos populares, além de pessoas da elite. O que eram as pessoas da elite? Eram, olha, a minoria privilegiada que exerce domínio em determinado grupo. Aqueles melhores, mais privilegiados, de uma certa economia maior, né? Então, esses eram o pessoal da elite. E o seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos, olha aí o que eles queriam, salários mais justos, a libertação dos escravizados e a proclamação da República. Porém, antes que a revolta ocorresse, os conjurados foram descobertos e punidos. Então, descobriram antes mesmo dessa revolta acontecer, né? Então, o que acontecia? O povo baiano, na Conjuração Baiana, eles lutavam por isso porque a capital do Brasil, ela começou, primeiro foi Salvador, né? Depois de Salvador, ela passou para o Rio de Janeiro. Nessa época, ela já era no Rio de Janeiro. E aí as pessoas, pessoas ali que viviam bem na capital baiana, porque era, além de ser a capital baiana, ela era também a capital do Brasil, então tinha muita gente importante que vivia por lá. E aí, muita gente saiu de lá e foi para o Rio de Janeiro, porque a capital do Brasil passou a ser lá no Rio de Janeiro. E deu-se mais importância lá, no Rio de Janeiro, e Salvador foi meio que largado. Então, por conta disso, é que teve essa revolta também, que foi chamada Conjuração Baiana. Então, temos aí, comente as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Bom, na Inconfidência Mineira
eles se revoltaram mais contra a cobrança de impostos, né, por parte de Portugal. E os baianos, eles queriam salários mais justos, queria a libertação dos escravizados, queria a proclamação da República, né? Então eram coisas diferentes. Na Inconfidência Mineira tinha mais também os principais participantes dela eram os comerciantes, fazendeiros, militares, padres, e na Conjuração Baiana é mais a população mesmo e algumas pessoas da elite, entendeu? A diferença é mais essa, ok? Continuando. Impostos na atualidade. E hoje em dia, como que acontece essa cobrança de impostos? Ela ainda acontece igual era lá em Portugal, lá na época que os portugueses cobravam os impostos? É do mesmo jeito? Não é do mesmo jeito, mas ainda temos impostos. Olha só. É comum observarmos que vários alunos, vários de vocês, por pouca experiência de vida, porque vocês ainda estão começando, reclamam quando seus pais recusam a lhe presentear com algo que tanto desejam. Vejo muito isso na sala, né? Reclamando porque o pai não deu isso, a mãe não deu aquilo. Em muitos casos, muitos de vocês não entendem que a família é muitas vezes sobrecarregada com impostos e outras obrigações que tiram justamente aquele dinheiro que poderia resolver a compra de um brinquedo ou outra coisa, até mais importante, né? Por quê? Porque às vezes vocês pensam assim: ah, vai comprar um carro. Não é só pagar o carro, tem um imposto sobre o carro. Uma casa, tem um imposto sobre a casa, em todos os alimentos que a gente compra, todos os produtos que a gente compra, tudo que a gente compra tem um imposto. E o que é esse imposto? Esse imposto é uma parte que vai para o governo, uma parte daquele valor que a gente vai lá no mercado, compra, mas uma parte daquilo lá no mercado, lá o comerciante, ele tem que passar para o governo, uma parte daquele valor. E aí, esse dinheiro que foi para o governo, ele deve ser empregado em quê? Em melhoria na nossa população, em hospitais, na saúde em geral, né? Médicos, em aparelhos, em tudo, na educação, nas ruas, na segurança, no asfalto, em tudo, iluminação. Então, tudo isso é que deveria ser cobrado os nossos impostos, é que deveria ser pago pelo governo assim, né? E além dos salários deles também, né? Mas nem sempre acontece. Em muitos lugares acontece uma cobrança indevida desses impostos. Ao invés de retribuir para a população esses impostos, esse valor, muitos acabam pegando para eles de maneira errada, mas isso, cada caso é um caso, né? Tem gente que faz isso, tem gente que é honesta, e eu espero que tenha mais gente honesta, né? Então vamos ver aí na página 255 os impostos na atualidade. Como vimos, no século XVIII, a população de Minas Gerais pagava vários impostos ao governo português. Atualmente, continuamos a pagar muitos impostos no dia a dia. Você sabe como isso funciona? Os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como saúde, segurança e educação, igual eu falei para vocês. Assim, quando pagamos impostos, eles devem ser revertidos em determinados serviços públicos. Alguns impostos são pagos sobre os valores de imóveis, né, que são as casas, imposto predial e território urbano, que é o IPTU, né? Casa, apartamento, né? As construções. Ou de meios de transporte, que é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, que é o IPVA, que paga sobre os determinados veículos, carro, moto, né? Tudo isso tem que pagar.
Outros impostos já estão inclusos nos preços dos produtos consumidos diariamente. Igual aquilo que a gente compra no mercado, por exemplo, o valor do imposto já tá ali junto. Por isso que às vezes tem alguma coisa que a gente vê e fala, nossa, isso aqui tá tão caro, porque tem a parte do valor do produto, mas tem também o valor do imposto, tudo junto ali. Então nós temos aí Brasil, porcentagem de imposto em cada produto em 2016. Temos aí, ó, da carne bovina, da pasta de dentes, do tênis importado, da bicicleta, do caderno, dos brinquedos e do telefone celular. Olha aí do tênis importado, 59% do que você paga num tênis importado é imposto. O restante é que é o valor mesmo do tênis. Viu aí? Olha, na pasta de dentes, 35% é de imposto. E o restante é que é o valor dela mesmo. Viu? Às vezes um produto fica caro por causa disso, por causa da quantidade de imposto que é muito alta sobre ele. Então vamos ver aqui. Letra A. Qual dos produtos tem a maior porcentagem de imposto incluído e a menor? Isso você pode responder aí mesmo, tá? Depois eu venho corrigindo. B. Sua família consome alguns dos produtos citados no gráfico? Quais? Se tiver um espacinho, responde aí do ladinho. Se não, você vai lá no seu caderno e responde lá. Faz o cabeçalho, coloca o número da página e responde lá no seu caderno, tá? C. Você tinha ideia da quantidade de imposto que já estava incluída nesses produtos? Você sabia que era alta, assim? Ou alguém já tinha te contado? Ou você nem sabia que tinha imposto? Conta aí. D. Por que é importante uma gestão responsável e honesta do dinheiro dos impostos? Qual é o papel dos cidadãos nesse processo? É muito importante que a gente tenha políticos honestos, né? Por quê? Porque se eles forem honestos, eles vão investir aquele dinheiro lá do imposto no que a gente realmente precisa, né? Que é uma cidade melhor, em tudo que a gente vê, né? Em questão de melhoria, é com esse dinheiro dos impostos. Então, se eles investissem mesmo, pegassem esse dinheiro e soubessem investir na cidade, a cidade estaria bem melhor, né? Então, por isso a importância. E qual o papel de nós, cidadãos, nesse processo? Qual que é o nosso papel? O papel da sua mãe, o papel do seu pai, da sua família? Qual a importância disso? O nosso papel é cobrar, ir atrás, pedir, falar para eles que eles foram eleitos e que eles precisam cumprir com as promessas, né? Cumprir com tudo aquilo que deve ser feito, porque afinal de contas é o quê? É a obrigação deles. O trabalho deles não é esse, então eles têm que cumprir com a obrigação, não é? Então, olha só, na página 256, nós temos o quê? Uma entrevista. Uma entrevista para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade. Converse com uma pessoa da sua família, pode ser um dos seus pais, né? Pai ou mãe, avós, ou algum outro parente. Siga o roteiro abaixo e anote as informações no caderno. Daquele jeitinho de sempre. Vai lá, faz o cabeçalho, anota as perguntas. Se você quiser ir fazendo pergunta e resposta, tudo bem, mas a pergunta é caneta, a resposta lápis, para não ficar bagunçado, para ficar bem organizadinho, bem bonitinho, tá bom? Então você vai colocar a data da entrevista, seguindo aí o roteiro. Não se esqueça de anotar também o nome e a idade do entrevistado. Isso é muito importante. Tem gente que faz uma entrevista e não coloca com quem que fez. Isso é importante. E precisa da data também para a gente saber a época em que foi feita essa entrevista. Se lá na frente você precisar, você pode voltar lá e ver quando que foi feita ela. Faça para ele as perguntas a seguir. Aí temos as perguntas da letra A até o F.
Embaixo está falando assim: por fim, em conjunto com sua turma, reúnam as informações mais interessantes que vocês coletaram e produzam um painel ilustrado sobre os impostos na atualidade. Então, isso a gente faz depois, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um dia aqui. Um beijo. Até a próxima, tá? Tchauzinho.